Meu nome é Douglas Pastana, sou formando pela FECAP no curso de administração. Trabalho na PwC, trabalho na área de preço de transferência, tá bom? Os impostos de preço de transferência. O meu estudo é sobre os conflitos das regras atuais brasileiras de preço de transferências nos setores de farmacoquímico e farmacêutico. Para realizar esse trabalho, tive a ajuda da Lucineide, que foi minha orientadora durante o processo. Contextualizando a pesquisa, vale lembrar que as empresas sujeitas às regras de preço de transferência são as empresas que realizam importação ou exportação para empresas do grupo. Se, caso o preço praticado, ou seja, meu preço importado ou meu preço exportado, não alcançar os limites máximos ou os limites mínimos de dedutibilidade, deve-se realizar um ajuste fiscal na minha base de imposto de renda. No caso analisado, a gente vai estudar a metodologia PRL, tá bom? Que é uma metodologia disposta para as importações de produtos, serviços ou direitos. Vale ressaltar que as regras de preço de transferência para o mundo não seguem a legislação própria do país, e sim seguem as metodologias, as regras dispostas pela OCDE. OCDE, que é uma organização famosa, que se dedica ao econômico financeiro mundial, e um dos pilares desse desenvolvimento é a tributação internacional, que entra o preço de transferência. O princípio da OCDE é que as transações têm que ser caracterizadas como arm's length, isto é, livre concorrência. Não deve ser prejudicada ou beneficiada por ser empresas do grupo. Falando um pouco sobre as empresas brasileiras farmacêuticas, a gente pode dizer que é um setor econômico, um setor fundamental para a economia brasileira. E também é um setor que possui uma grande vigilância pela Anvisa e pela CIMED. A Anvisa em questões sanitárias e a CIMED em relação a promover a demanda dos produtos, ou seja, ela tem que praticar os preços conforme a Câmara CIMED. Então, esse é o problema que a gente vai estudar. As margens de lucros impostas na legislação atual não respeitam a livre concorrência conforme o arm's length. E existe um prejuízo econômico para as empresas do setor farmacêutico. Aqui a gente pode analisar nosso objetivo geral, que é, conforme a gente falou, verificar que a metodologia PRL, as margens de lucro dispostas na metodologia PRL, não estão conforme o princípio arm's length, estão de forma retrógradas e existe um prejuízo ao setor econômico analisado. A metodologia de trabalho foi revisão conforme revisão bibliográfica de leis, artigos e reports emitidos pela organização OCDE. Para confirmação da tese estudada, a gente vai analisar um exemplo empírico, tá bom? Conforme falado, das importações, metodologia PRL. Então, o meu preço praticado nada mais é do que o meu custo de importação. No nosso caso, não existe valores de estoque e os valores importados já estão em reais. Então, o meu preço praticado, meu custo unitário por produto é R$100. Importei 20 mil unidades, tem um custo de importação total de 2 milhões. A metodologia PRL ela pode ser vista no quadro do lado. Tá bom? Eu tenho uma receita de 2 milhões e 300. Isto é, eu tenho 30% de lucro líquido sobre o meu produto.
Realizando a composição de cálculo, a gente consegue chegar a um preço parâmetro unitário de R$ 65,71. Isto é, o meu preço praticado ele excede meu preço parâmetro em R$ 34,29. Ou seja, é o meu ajuste unitário por produto. No caso, foram 20 mil unidades consumidas. Então, seria 34 reais vezes essas 20 mil unidades consumidas, que eu consigo chegar numa adição de base de imposto de renda de R$ 685 reais. 685 mil reais. O impacto tributário é 34%, a alíquota do imposto de renda brasileiro, que a gente consegue analisar R$ 233 reais pagos ao fisco. Ao lado, a gente consegue realizar uma análise mais macroeconômica do produto. Se minha receita líquida total for 2 milhões e 300 e meu custo 2 milhões, eu tenho um lucro de 300 mil reais. Após o meu impacto de preço de transferência, calculado no quadro anterior, eu passo a ter um lucro de 66 mil reais. Ou seja, cai dramaticamente o meu lucro líquido por produto. Desta forma, a gente consegue verificar se caso a empresa queira se eximir do ajuste fiscal de preço de transferência, ela tem que aplicar um lucro líquido de cerca de 60%. Ou seja, ela tem que vender o seu produto unitário por R$ 167,50 para compor um preço parâmetro de R$ 95. A gente consegue verificar que o preço parâmetro ainda está abaixo do preço praticado. Entretanto, existe a margem de divergência. A lei brasileira diz que se a margem de divergência for menor que 5%, não há necessidade de não há necessidade de realizar adição nas bases de imposto de renda. Sendo assim, a gente consegue concluir que de fato as margens fixadas nas leis não correspondem ao dia a dia da empresa e não estão no princípio arm's length, ou seja, da livre concorrência. A empresa não consegue comercializar com tais lucros líquidos impostos na legislação. Tal situação traz uma insegurança para o investidor e uma incerteza também. Bom, referencial teórico aqui e obrigado pelo tempo e